Capítulo 311 Abençoado por Mana. Horas depois de chegar ao altar viu, nas profundezas das ruínas desta área remota da província de Scott, o corpo inconsciente de Vicente estava no centro da área escura que ele havia encontrado horas antes. A essa altura, a escuridão da área havia voltado ao normal. Mesmo assim, o lugar era um pouco diferente, sem a negatividade anterior que assustara o jovem Fuller. Por outro lado, a mana natural da área aumentou e concentrou-se em torno do homem de cabelos negros inconsciente no meio do antigo altar. Seu peito subia e descia com certa frequência, enquanto sua respiração era boa, como a de uma pessoa adormecida. Mas no espaço da consciência de Vicente, sua primeira gema mágica e seus 2 pentagramas estavam atingindo o auge após o sacrifício do espírito horas atrás. Depois de serem usados até o limite e exaustos, os poderes desta gema e seus pentagramas quase secaram e se quebraram. Porém, com a ação do espírito e o sacrifício de 40% de seu poder, esta existência evitou tal tragédia. Finalmente, após horas de auto-reparação, uma flutuação única irrompeu desta essência primária de Vicente, quebrando a casca seca e solidificada que havia aparecido horas antes. Enquanto isso acontecia, um intenso brilho amarelo veio da gema de Vicente, junto com uma sensação vibratória dos 2 pentagramas. Em seguida, linhas verdes apareceram ao redor das inscrições do pentagrama amarelo, enquanto a tonalidade avermelhada do pentagrama vermelho tornou-se diferente, mais próxima do laranja. Várias inscrições diferentes apareceram em torno do primeiro pentagrama de Vicente. Em contraste, a parte do seu espaço de consciência que pertencia à sua primeira forma mágica parecia crescer até os limites da segunda forma mágica. Mas não foi muito longe, e depois que a primeira gema ganhou apenas 1% do espaço da outra, o espaço de consciência de Vicente se estabilizou, junto com o seu nível, parando em pouco mais de 93% de progresso dentro do nível 4. Corpo espiritual de Vice dentro seu espaço de consciência atingiu seu melhor estado, recuperando-se totalmente dos danos que havia sofrido anteriormente. Ao abrir os olhos na câmara escura, ele agiu como se tivesse acordado de um pesadelo, sentindo o coração batendo acelerado e suando por todo o corpo. Ele olhou de um lado para o outro da câmara escura, procurando pelo fantasma de antes, enquanto não conseguia entender o que havia acontecido e como ele ainda poderia estar vivo. Onde está aquele maldito fantasma? O que aconteceu? Ele se perguntou ao se levantar, sem perceber que havia aumentado seu nível e experimentado uma melhoria qualitativa significativa. Então algo o assustou. Meu mestre, estou aqui. Ouvindo essa voz de dentro de sua cabeça, Vicente arregalou os olhos antes de focar em si mesmo. Você! Ele gritou enquanto assumia o controle de seu corpo espiritual e olhava para o casulo onde o fantasma de antes estava dentro dele. Você me possui? Vicente gritou, sem se lembrar do que havia acontecido antes. Ao ouvir isso, o fantasma dentro do casulo permaneceu em silêncio por um momento, analisando a situação. Parece que meu mestre não estava no controle antes. Essa entidade negativa olhou para a segunda forma mágica de Vicente de dentro do casulo e entendeu o que havia acontecido. Então é isso, parece que meu mestre é amado por Mana. Além de 2 joias mágicas, ele também recebeu uma joia da consciência. A consciência de sua segunda forma mágica foi o que me derrotou. De acordo com algumas lendas antigas do Reino Polaris, algumas gemas mágicas poderiam formar sua própria consciência sob certas condições. Se um mago fosse muito talentoso e sua forma mágica fosse muito incomum, havia uma pequena chance de que o mundo os abençoasse durante seu despertar e criasse uma consciência em sua gema mágica. De acordo com teorias antigas que os fantasmas conheciam, Mana não era imparcial. Favorecia aqueles que tinham grande afinidade com ele e às vezes abençoava alguns de seus escolhidos com algo do tipo para ajudar esses mágicos a atingirem seu potencial. Poucos sabiam porquê, mas gemas mágicas com consciência já tinham aparecido em todo o continente, e havia relatos de pelo menos 50 pessoas abençoadas desta forma na história conhecida.
Para os antigos especialistas do mundo, isso aconteceu porque os talentos de alto nível eram escassos e os perigos do mundo mágico eram infinitos. Para dar chance de progresso aos seus escolhidos, Humana, ou melhor, o mundo, criou consciências em gemas mágicas, que basicamente serviram para aumentar as chances de desenvolvimento daqueles favorecidos pelo céu. Vendo que Vicente não se lembrava de nada de antes, esta alma negativa teve a certeza de que este jovem era um escolhido de Mana, o que ficou bastante óbvio após a sua demonstração de poder anterior. Não esperava que ele tivesse algo assim. Pensando nisso, o espírito finalmente explicou a Vicente: meu mestre, antes, sua segunda forma mágica me derrotou e eu me tornei seu escravo. Mostrou o símbolo da sua ligação com Vicente, o pentagrama amarelo marcado no seu casulo. Ao vê-lo, Vicente sentiu imediatamente uma ligação com a criatura. Ele realmente se tornou meu escravo. Como isso aconteceu? Antes dele ser. Porque seu nível atual é tão baixo? Antes, você parecia ser um soberano. Essa é uma longa história, meu mestre. Infelizmente, seu corpo não é forte o suficiente para suportar todo o poder da sua segunda forma mágica. Para ajudá-lo a se recuperar, desisti de alguns dos meus poderes. Olhando para si mesmo, Vicente percebeu que estava mais forte do que antes, tendo atingido o nível 4 e já próximo do nível 5. Minha força aumentou muito, ele pensou, sentindo-se incrível mental e fisicamente. Olhando para sua primeira forma mágica em seu espaço de consciência, ele viu as mudanças em seus pentagramas, mas também em sua gema. Sua gema mágica amarela agora parecia ter uma tonalidade verde, enquanto seus pentagramas pareciam estar progredindo qualitativamente. Eu não esperava nada assim. Ele sorriu enquanto cerrava os punhos, vendo a evolução de seus poderes, um processo que geralmente só acontecia com quem já havia passado do quarto estágio. De acordo com a teoria mágica básica, pentagramas formados naturalmente, como aqueles que vieram das Magic Gems, poderiam crescer junto com seus donos. No entanto, este era um processo complexo e normalmente apenas mágicos de pelo menos quinto estágio poderiam demonstrá-lo. Praticamente todo mago do quinto estágio teria um primeiro pentagrama laranja, enquanto apenas os gênios poderiam alcançar tal evolução ainda no quarto estágio. Mas o Vicente já viu sinais da sua evolução quando estava apenas na segunda etapa. Entendi. Ele sorriu, sentindo seu coração se acalmar, percebendo que o espírito era confiável e até havia lhe dado algo precioso. Fim do capítulo. Capítulo 312 Elementos. Olhando para o casulo, Vicente fez um gesto de agradecimento. Velho fantasma, você me ajudou muito. Agradeço por isso. Não há nada a agradecer, meu mestre. Como seu escravo, estou pronto para morrer por você. Mesmo assim, não sou ingrato com aqueles que me ajudam, seja por dever ou por vontade própria. Vicente não mudou de ideia, sentindo que tinha sido muito beneficiado. Velho espírito, você tem um nome. Esse aqui se chama Thorne. Mas o mestre tem toda a autonomia para me chamar do que quiser. Velho Thorne, você pode me dizer o que aconteceu? Como eu forcei você a se tornar meu escravo? Perguntou Vicente. Essa, claro, foi a segunda forma mágica do mestre. O mestre é o novo detentor do Trono das Trevas, a forma mágica mais elevada que existe no caminho das trevas. O espírito disse com entusiasmo, sentindo-se feliz por poder servir Vicente. Se Vicente tivesse mostrado ao fantasma o seu trono antes, ele não teria ousado atacar este humano e teria pedido que o seguisse. Mesmo sem a relação senhor-escravo que tinham atualmente, o fantasma teria orgulho de estar ao lado do Filho das Trevas. Ao ouvir as palavras do fantasma, Vicente estreitou os olhos. Trono o quê? Ele nunca tinha ouvido falar do Trono das Trevas, mas o que mais o preocupava eram as últimas palavras do fantasma, o caminho das trevas. O caminho negro era poderoso. Mas seus seguidores geralmente eram loucos, assassinos em série, genocidas, enfim, o tipo de pessoa de quem você gostaria de ficar longe ou matar se tivesse oportunidade.
O mundo inteiro odiava e perseguia os magos do caminho das trevas, por isso não era fácil ter uma gema mágica associada a ele. Thorne explicou: sim, o trono das trevas é a versão oposta do trono da luz, os dois tronos que controlam os elementos das trevas e da luz, respectivamente. Estas são formas mágicas supremas que apareceram apenas 7 vezes na história, com o trono das trevas aparecendo apenas uma vez, enquanto sua contraparte apareceu 6 vezes. Porém, devido à alta classificação dessas formas mágicas, elas não são herdadas dentro de uma linhagem, em outras palavras, não é algo com que você nasce. É algo pelo qual você ganha reconhecimento, mestre. Você foi reconhecido de alguma forma, e é por isso que sua segunda forma mágica é o temido Trono das Trevas. O queixo de Vicente se abriu ao ouvir essas palavras, sem saber se ficava feliz ou desesperado. Isso será um desafio, ele suspirou, mostrando a Thorne sua preocupação. Nunca pensei que teria que viver como um mago do caminho das trevas. Meu mestre, não se deixe enganar pela visão limitada que os humanos têm do mundo mágico. A escuridão é apenas mais um elemento em nosso mundo. Não há mal nenhum em ter esse elemento. Pelo contrário, é uma grande honra. Ele defendeu seu lado. Eu sei que a escuridão é poderosa, mas suas consequências. Vicente murmurou: meu mestre, perdoe minha ousadia, mas é uma falácia dizer que há consequências negativas para o caminho das trevas. Nenhum mago das trevas jamais perdeu o controle de si mesmo por causa de seus elementos. Os elementos não são criações feitas para nossos poderes, mas sim, nossos poderes são consequências da existência dos elementos. Os elementos são essenciais para a forma como o mundo funciona. Sem eles, o mundo seria caótico e provavelmente deixaria de existir. As coisas se desenvolvem. Com a escuridão, as coisas vivas perecem. Noite e dia, vida e morte, escuridão e luz. Enquanto a luz está por trás da cura e do desenvolvimento mágico, a escuridão está por trás da morte, da decadência, etc. Em outras palavras, o elemento das trevas não é necessariamente mau. Infelizmente, os mágicos limitados associam as trevas a atitudes vis porque os manejadores das trevas são muito poderosos e seus poderes são geralmente muito eficazes para matar. Ouvindo palavras eloquentes do espírito, Vicente não pôde deixar de encontrar uma certa lógica nas falas de Thorne. Mas muitos dos Dark Path terminaram malucos. Por causa de sua própria ganância. A escuridão em si não influencia ninguém a ser isso ou aquilo, meu mestre. Você é o melhor exemplo disso. Mesmo que você não possa usar ativamente seus poderes, a escuridão está em você desde então. Você despertou seus poderes, mas você enlouquece e deseja o sangue de alguém por isso. Vicente estreitou os olhos, incapaz de argumentar com as palavras do escravo. Não, claro que não. Porque os elementos não afetam seus usuários, os elementos dão poderes, e esses poderes podem ou não corromper aqueles que os usam, mas isso depende da mentalidade de seus usuários. Uma pessoa mentalmente fraca naturalmente se tornará um pedaço de merda se tiverem acesso ao poder supremo, mas o poder supremo nada mais é do que uma arma que pode ser usada para o bem, para o mal ou o que quer que seja. Entendo. Obrigado por suas palavras, velho Thorne. Você tem muita experiência. Vicente se tranquilizou sobre sua segunda forma mágica, entendendo que a escuridão não era diferente de suas armas. Com o poder supremo sobre as trevas, o mestre governará este mundo. Thorne disse animadamente: eu não quero governar o mundo. Mas se esse poder for útil para eu alcançar o auge da magia, vou usá-lo sem arrependimentos. Hahaha, ótimo, meu mestre, ótimo. Espero poder acompanhá-lo em sua jornada para a supremacia. Por favor, mestre, deixe que este pobre espírito o ajude pelo menos na primeira parte da sua jornada. Infelizmente, não sou forte. Mas tenho muito conhecimento. Espero que você me aconselhe bem, velho Thorne. Mas antes de mais nada, há quanto tempo não cheguei ao Altar Vil? O Altar Vil, hein? Thorne pensou naquele nome antigo e respondeu a Vicente. O mestre chegou a este lugar antigo há cerca de 11 horas. 11 horas?
Merda, não terei tempo para me preparar. Os malditos magos podem chegar a qualquer momento. Vicente mudou de expressão e saiu do espaço de sua consciência para abrir os olhos na câmara escura. O mestre tem hora marcada. Thorne percebeu que algo estava errado e perguntou a Vicente na mente do jovem. Vim aqui para enfrentar alguns inimigos problemáticos. Infelizmente não tive tempo de me preparar e agora eles podem chegar a qualquer momento. Vicente murmurou. Enquanto falava, Vicente rapidamente começou a manipular os metais ao seu redor, já que Thorne havia destruído sua armadura anteriormente, jogando-o de um lado para o outro. Quando Vicente começou a formar uma nova armadura, Thorne notou algo no pescoço de seu mestre. Isto é, pingente da lua do cataclismo. Ele gritou na mente de Vicente, chamando a atenção do jovem Fuller. Fim do capítulo. Capítulo 313 Pingente da Lua do Cataclismo. 1. Vicente voltou a sua atenção para o casulo onde Thorne se recuperava do sacrifício, curioso para saber o que queria dizer com as palavras anteriores. Este é o pingente da Lua do Cataclismo. Mestre, você tem o pingente da Lua do Cataclismo. Rapidamente, guarde-o em um anel espacial. Thorne disse em um tom agitado, mas animado. Pingente da Lua do Cataclismo. Do que você está falando? Vicente moveu uma das mãos para o colar em forma de lua crescente que Julian lhe dera há mais de 4 anos. Aquele colar nas mãos do mestre é o pingente da Lua do Cataclismo, um item amaldiçoado da Ordem do Cataclismo. Depressa, tire-o, mestre. Este item pode trazer tragédia até mesmo para os soberanos. Ao ouvir o tom agitado de Thorne, Vicente imediatamente guardou o pingente que usava todos os dias nos últimos 4 anos, tornando-se um pouco mais sério ao considerar o palavrão que Thorne havia proferido. Velho Thorne, do que você está falando? Um professor meu me deu este colar há alguns anos. Como poderia ser um item tão poderoso que poderia até afetar os soberanos? Ele perguntou. Suspiro, mestre, ou aquele professor era um tolo ignorante, ou ele queria te machucar. O pingente da lua cataclísmica era o tesouro amaldiçoado mais importante da ordem cataclísmica, a fé do altar vil. O fantasma explicou. O fundador da nossa fé criou-o há 50.000 anos, durante a primeira grande crise que enfrentamos. Permitiu-nos sobreviver a mais de 8 guerras com os mágicos do caminho da luz. Infelizmente, há pouco mais de 2000 anos, o antigo líder da nossa fé desapareceu junto com o pingente da lua cataclísmica. Nunca mais fomos os mesmos, o que pode ter contribuído para a nossa derrota na última guerra. Ao ouvir isso, Vicente estreitou os olhos, sem entender. Se este item está amaldiçoado, como perdê-lo poderia ter enfraquecido você? Se é algo que fortaleceu você, por que você me pediu para mantê-lo? As palavras de Thorne pareciam contradizer-se, tornando difícil para Vicente compreender o que este velho fantasma tinha em mente. Thorne recuou alguns passos em suas palavras e explicou. Mestre, um item amaldiçoado não é necessariamente um item sem valor. Se usado corretamente, pode ser a melhor coisa para um mago como você. O pingente da lua cataclísmica é um item amaldiçoado que aumenta a velocidade de cultivo de elementos sombrios, mas não só isso, também pode transformar as formas mágicas daqueles ao seu redor. Pode ser usado para cultivar poderes baseados em elementos sombrios, mas também pode aumentar a qualidade dos talentos dessas pessoas. Existem outros efeitos, mas estes são os principais, o suficiente para o mestre entender o quão valioso esse item era para nós. Vicente assentiu enquanto olhava em choque para seu anel espacial onde o item estava agora. No entanto, mudar talentos e formas mágicas não é uma questão simples, mestre, também atrairá muitos problemas. Se você usá-lo incorretamente, poderá se tornar poderoso, mas será cercado por inimigos mais poderosos que você e, eventualmente, morrerá prematuramente. Ao ouvir essas palavras, Vicente engoliu a saliva, vendo a situação em que se encontrava. Quase fui morto por um soberano antes. Por outro lado, sou apenas um acólito, mas há vários magos que querem minha cabeça. Vicente cerrou os punhos com o pensamento.
Mas assim como ele sentiu que tinha sido tolo por manter o item com ele por tanto tempo, ele se lembrou do dia em que Loren despertou seus poderes. Não pode ser. Quanto tempo seria necessário estar em contato com isso para que fizesse efeito? Isso depende. Em situações normais, passar 6 meses próximo a ele seria suficiente para que o talento e a forma mágica sofressem mutação. Mas condições especiais poderiam acelerar isso. Vicente cerrou os punhos. A forma mágica de Loren é uma foice. Poderia ser por minha causa. Ele começou a suar frio, imaginando que sua irmã havia sido levada porque estava com ele há muito tempo. Mas, sentindo-se culpado, lembrou-se de como sua mãe havia morrido. Alguns dias depois de receber aquele colar, minha mãe morreu na minha frente. Isso pode ser. Entendendo o que seu mestre queria dizer, Thorne respondeu. É improvável. Por mais que o pingente da lua cataclísmica tenha karma negativo, ele geralmente não atrai infortúnio sem produzir resultados primeiro. Mas não posso dizer com 100% de certeza. O poder deste item amaldiçoado só pode ser totalmente compreendido por mágicos do 5º estágio ou superior. Além disso, o mundo mágico é naturalmente caótico e perigoso, mestre. A tragédia da sua família pode ter algo a ver com este item amaldiçoado, mas também pode ter sido algo aleatório, não é incomum. Pensando nisso, Vicente fez uma cara séria. O professor que me deu tinha um talento medíocre e, até onde sei, sua vida era comum. Por que ele não foi afetado por isso? Isso não é estranho. Por mais poderoso que seja o pingente da lua cataclísmica, ele não pode violar as regras mágicas do nosso mundo. Um talento e forma mágico só podem sofrer mutação antes do despertar. Se esta pessoa encontrou seu item amaldiçoado após seu despertar, ele só poderia se beneficiar se já tivesse alguma afinidade com elementos sombrios. Caso contrário, o item não teria efeito positivo ou negativo. Entendo. Vicente cerrou os punhos, imaginando que era por isso que os poderes dele e de Loren eram completamente diferentes dos de seus pais. Julian provavelmente não sabia disso, esqueça. Não vou tomar nenhuma atitude contra ele. Ele suspirou, não culpando Julian pelas tragédias de sua vida. Mas se tudo isso for verdade, Nina provavelmente acabará como Loren e eu. Ele cerrou os punhos, imaginando que sua irmã mais nova seria ainda mais afetada pelo despertar dela do que Loren. Como foi ela quem passou mais tempo perto do pingente da lua do cataclismo antes do despertar, ela sem dúvida teria poderes sombrios se conseguisse despertar seus poderes mágicos. Vicente então olhou para o casulo em sua mente e perguntou: Velho Thorne, como vocês, pessoas da Ordem do Cataclismo, usaram esse item? A propósito, você pode me contar um pouco sobre sua história dentro do altar vil? Meu mestre é verdadeiramente perspicaz, disse Thorne. Sim, este altar foi construído aqui quando alguns membros da nossa fé perceberam que o colar havia sido perdido nesta área do reino Seidel. Infelizmente, naquela época, quando ele estava prestes a falar, um barulho veio de repente de algumas dezenas de metros acima da câmara, atraindo a atenção não só de Thorne mas também de Vicente. Eles estão aqui? O homem de cabelos pretos empurrou Thorne de lado quando ficou mais sério. Fim do capítulo. Capítulo 314 Chegada dos inimigos 1. No momento em que sentiu uma forte flutuação, Vicente voltou sua atenção na direção onde 3 magos haviam acabado de chegar. O homem de cabelos negros estreitou os olhos consideravelmente, sentindo a mana dessas pessoas, que estavam vários metros acima da câmara onde ele estava agora. Coen Reeves, parece que você realmente queria me matar. Vicente notou 2 pessoas ao lado deste devoto sagrado, 2 magos, um no mesmo nível de Coen, nível baixo, e o outro era um pouco mais forte, sendo um mago de nível médio. O tempo que levou para chegar ao altar vil e depois se recuperar do uso do trono das trevas foi suficiente para que os reforços de Coen mudassem de destino e chegassem a este lugar. Eles se conheceram momentos atrás perto do altar vil e depois vieram para este lugar onde Vicente havia combinado encontrá-los. Isto é um problema.
Vicente pensou consigo mesmo, uma expressão sombria se formando em seu rosto. As chances de meu plano anterior dar certo são muito menores. Com 3 magos ao meu lado, nossa vitória seria fácil de alcançar. Ele queria usar seus vários convidados para eliminar muitos de seus problemas de uma só vez. Portanto, seria melhor para Vicente se o seu grupo estivesse em menor número e tivesse algumas dificuldades na batalha. Dessa forma, seus aliados temporários teriam mais chances de morrer antes de deixar este lugar. Como alguém que não queria se comprometer com o povo do Templo Ironcrest, o melhor para Vicente seria que Coen e o resto morressem. Mas como isso poderia acontecer quando seu grupo seria tão forte? Merda! Com tanto poder ao meu lado, talvez os comandantes do exército desistam de me confrontar. Nesse caso, não só eu seria forçado a me juntar a Coen e seus camaradas, mas também teria 3 inimigos no maldito exército. Vicente amaldiçoou a sua sorte. O que eu vou fazer? Enquanto pensava, Thorne ouviu os pensamentos de seu mestre, algo que poderia fazer se Vicente não tomasse cuidado. Meu mestre, seu poder aumentou muito comparado a antes. Além disso, você terá mais convidados do que esperava, então não perca as esperanças ainda. Thorne disse ao sentir 5 outros magos se aproximando da área deste antigo altar. Oh! O que você está falando? O alcance dos sentidos de Vicente era muito menor que o de Thorne, então, é claro, ele ainda não tinha sentido os soldados do exército real nem os 4 companheiros temporários de Mark. Mas Thorne era um espírito que já havia alcançado o 4º estágio e estava atualmente no auge do 3º reino mágico. Foi fácil para ele sentir aqueles 7 indivíduos se aproximando. 2 acólitos de nível 5, 4 magos de baixo nível e um mago de nível médio também estão vindo para cá, mestre. Além dos 3 que você notou, esses outros 7 oponentes estão se aproximando de nós. Thorne respondeu na mente de Vicente. O que? 7. Quem são os outros 4? Vicente não sabia sobre os homens que Mark tinha levado para Milfall, mas também não sabia sobre o movimento repentino deles atrás de Coen. Se o mestre for cuidadoso, é possível eliminar todos eles. Thorne disse a Vicente. Acima da câmara em que você está há um antigo mecanismo de defesa. Pegue, mestre. Com ele, você terá uma defesa invencível por até 10 segundos. Se você cair em uma das armadilhas do templo, poderá usá-la para se salvar enquanto seus oponentes morrem. Oh! Vicente olhou para o teto da área escura em que se encontrava, rapidamente pegou um dispositivo de luz de seu anel espacial e iluminou a área. Por mais que ele tivesse afinidade com o elemento escuridão, e isso pudesse ser usado para ver no escuro, só seria útil para Vicente se ele usasse ativamente sua segunda gema mágica. Na situação em que se encontrava, ele não mostrou nenhum sinal de sua afinidade com as trevas porque sua forma mágica estava, parcialmente selada, pela consciência daquela gema mágica. Incapaz de confiar em seu elemento sombrio, ele só conseguia ver melhor a área com um dispositivo de luz. Olhando para o teto do altar em que estava, onde havia uma esfera negra que à primeira vista não parecia nada, Vicente percebeu que dela emanava uma forte sensação. Uma formação defensiva. As formações eram tipos especiais de maldições, ou melhor, encantamentos, criados por mestres de formação. Os mestres de formação nada mais eram do que encantadores especializados em criar formações baseadas em magia que funcionavam como feitiços passivos que qualquer pessoa com a chave poderia ativar. Havia todos os tipos de formações, mas as mais comuns eram defensivas, que podiam criar barreiras de mana que poderiam prender inimigos em áreas impenetráveis ou proteger o usuário da formação de ataques. Dado o valor e a importância que tais formações podiam desempenhar numa força principalmente defensiva, eram muito caras e raras de obter. Ao contrário dos encantadores normais, que existiam em grande número, os mestres de formação representavam menos de 2% dos magos capazes de lançar encantamentos. Quando Vicente viu a primeira formação da sua vida, ficou naturalmente maravilhado. Esta formação foi projetada para proteger o altar onde eu estava. Mas como não estarei mais aqui, podemos usá-lo para outra coisa.
Thorne explicou. Deve haver outros itens e tesouros como este nos altares da Ordem do Cataclismo. No futuro, o mestre deve considerar ir atrás deles. Deve haver coisas que a maldita congregação do Apocalipse não destruiu. Ok, como faço para tirar essa formação de defesa deste lugar? Você tem a chave? Vicente sorriu imaginando que se tudo desse certo naquele lugar ele poderia pensar nas possibilidades que Thorne tinha em mente. Mestre, é isso que você tem que fazer. ... Enquanto Vicente estava no nível mais baixo das ruínas do altar viu, Cohen, Killian e Levi tinham acabado de parar na entrada das ruínas. Os três magos Ironcrest, que se conheceram há cerca de 2 horas e depois seguiram esse caminho juntos, ainda não tinham certeza do que aconteceria ali. Cohen os avisou sobre a carta de César pouco antes de ele deixar Milfol e levar seus companheiros até este lugar. Mas nem ele nem os seus 2 aliados tinham a certeza de que César estivesse realmente disposto a fazer um acordo com eles. Por mais que essa pudesse ter sido a intenção de César em sua carta a Cohen, os 3 magos não ignoravam a possibilidade de que fosse algo mais. Chegando juntos a este lugar, eles não agiram como se estivessem lá para encontrar um aliado. Assim que pisaram nas ruínas da região, os 3 começaram a agir com o triplo da cautela habitual. Fique alerta, existe a possibilidade de César ter armado algo contra nós. Levi, o mestre assistente do templo do posto avançado Ironcrest, o líder deste grupo, um mago de nível médio, disse aos seus 2 companheiros de facção. Se estivessem dispostos a agir contra César, teriam que considerar o pior. O alvo deles também tinha planos próprios. Sim, os 2 concordaram enquanto examinavam os arredores. Um segundo depois, Cohen, o jovem loiro, mudou de expressão ao sentir que algo estava errado. Alguém está se aproximando de nós. Fim do capítulo. Capítulo 315 Chegada dos inimigos 2. Quando Cohen alertou Levi e Killian, eles imediatamente se viraram na direção de onde também haviam notado as auras dos magos se aproximando de onde eles estavam. Esse era o altar vil, um lugar há muito abandonado onde não havia muito que justificasse a presença de magos humanos por perto. Os 3 nativos de Ironcrest sentiram várias auras de 3º estágio se aproximando deles e rapidamente perceberam que os homens que chegavam lá estavam lá por eles ou por César. De qualquer forma, isso foi um problema. Erguendo sua aura, Levi olhou estranhamente na direção dos homens que chegavam ali, alguém do mesmo nível que ele, um soldado do exército real, Peter Asper, um velho conhecido. Levi Logan, eu não esperava encontrar alguém da congregação do Apocalipse neste lugar. Peter perguntou enquanto olhava para o mestre assistente do templo de Ironcrest. Peter Asper, Levi murmurou enquanto Killian e Cohen olhavam para Arthur e Alex, os 2 companheiros de Peter. Mas quando se entreolharam, os 2 grupos de 3 puderam sentir mais 4 indivíduos parando não muito longe deles. Enquanto os soldados do reino olhavam na direção de 2 acólitos e 2 magos de baixo nível, os olhos de Killian se estreitaram ao reconhecer essas pessoas. Caleb, Tyson, por que você está aqui? Tyson. Cohen olhou estranhamente para o homem, membro dos Facelés Ones, a 2ª maior facção do submundo na província de Scott. Os Facelés Ones eram um grupo Ironcrest. Como tal, todos os 3 magos do templo da cidade conheciam muito bem as identidades dos membros da gangue. O que os sem-rosto estão fazendo? Levi mudou seu foco e olhou para os 2 magos recém-chegados. Por mais que os magos do exército fossem uma preocupação maior para ele, esses 3 homens eram membros de uma força oficial, relativamente confiável. Mas os recém-chegados de The Facelés Ones foram capazes de trair os próprios pais. Ter um deles por perto incomodaria qualquer um. O sem-rosto. Arthur olhou para os 4 indivíduos, ciente da história da 2ª maior facção criminosa de sua província. TSK. O reino está cheio de vermes. Tyson, o homem careca e de olhos aguçados, sorriu ao ver 2 magos de nível médio olhando para ele como se ele fosse o mais importante ali. Amigos, por que se comportam assim? Não estamos todos aqui por César.
Levi e Peter olharam atentamente para Tyson, ambos percebendo as intenções um do outro. Concorrentes? Perguntou-se Pedro. Eles estão aqui para ajudar aquele pirralho? Não, isso não pode ser. Eles parecem estar aqui para... Levi cerrou um dos punhos, percebendo a situação. Entendo. É isso. Ele murmurou enquanto Kilian e Coen estavam ao lado dele, ambos em posição de lutar se necessário. Chefe, parece que aquele pirralho do César realmente nos usou. Se não me engano, ele atraiu todo mundo aqui para nos fazer brigar. Levi comentou com uma expressão sombria no rosto. Por mais valioso que César fosse, ele odiava ser usado por outros. Maldito pirralho, você vai pagar por isso. Ele considerou, mas já estando neste lugar, sabia que escapar sem lutar seria impossível. Estes homens estavam aqui por causa de César. Seja qual for o motivo, se eles se mudassem, teriam que eliminar as testemunhas. Caso contrário, eles poderiam incorrer na ira dos nobres amigos de César ou até mesmo ser punidos por violarem as leis reais. Isso era especialmente verdadeiro para os 3 soldados que tinham carreiras para defender. Por outro lado, os 3 homens do Templo do Despertar da Crista de Ferro tinham seus próprios motivos para proteger as informações sobre sua presença no altar vil esta noite. Se as pessoas do Templo de Salt Star City descobrirem sobre nosso movimento, teremos problemas. Kilian olhou para Arthur, ciente de que este soldado servia na maior cidade da província. Os olhos de Coen se estreitaram ao perceber a situação problemática em que se encontravam. O que vamos fazer? Essas pessoas provavelmente querem matar César. Se os deixarmos agir, poderemos escapar sem comprometer nossa presença aqui. Mas por que eles estão aqui? Kilian perguntou baixinho enquanto os 3 grupos se entreolhavam estranhamente. Precisamos saber isso primeiro. Levi concordou e perguntou em voz alta. Peter, Tyson, estou aqui com meu grupo para falar com César. Por que vocês estão aqui? Vocês têm negócios com ele também. Ah, falar? Você não quer o que ele tem? Arthur perguntou enquanto Peter e Tyson olhavam para ele. Idiota! Caleb, o homem com tatuagens por todo o corpo, pensou enquanto olhava para Arthur. Esses 3 podem não saber o que César tinha. Agora temos outro concorrente. O que ele tem? Coen não sabia sobre a erva do 3º estágio, então Kilian e Levi também não sabiam. Com um pentagrama amarelo no 2º espaço de sua gema mágica, há mais alguma coisa para ele ter. Então é verdade. Tyson fechou os olhos e viu que César realmente era tão formidável quanto diziam os rumores em Milfall. É por isso que alguém como Mark está se arriscando conosco. Peter então abriu a boca, vendo que Levi já havia percebido que isso não era tudo que César tinha. Levi, se você está aqui apenas para conversar sobre negócios com César, peço que saia com seu grupo. César cometeu um crime grave. Ao dizer isso, os 3 pentagramas de Pedro, um vermelho, um laranja e um amarelo, emergiu de seu corpo enquanto sua pressão mágica fez com que os 2 acólitos do sem-rosto recuassem. Enquanto isso, um enorme pedaço de osso em forma de dominó, da cor dos ossos, apareceu atrás dele. Os 2 soldados ao seu lado perceberam o que seu líder queria e agiram de acordo, exibindo a mesma configuração de pentagramas. Um grande martelo de guerra feito de mana apareceu nas mãos de Alex enquanto o corpo de Arthur estava coberto por uma camada verde de energia. Havia um número infinito de formas mágicas neste mundo. Alguns mágicos podiam controlar elementos com seus poderes e formar coisas de todos os tipos. Outros poderiam formar armas, artefatos, chamas e assim por diante. Havia muitas possibilidades e diferentes classificações de poderes mágicos. Os poderes de Arthur estavam na mesma categoria do poder da primeira gema mágica de Vicente, enquanto os poderes de Peter e Alex eram do tipo ferramenta. Tentando nos intimidar, os olhos de Levi se estreitaram quando sua expressão ficou sombria. Naquele momento, ele e seus 2 companheiros exibiram seus pentagramas juntos, fazendo com que o mana da área se agitasse sob a ação de tantos magos. Um pássaro laranja flamejante emergiu do vazio atrás de Coen.
Ao mesmo tempo, uma armadura de mana apareceu ao redor do corpo de Levi, escondendo todo o seu corpo enquanto ele crescia 40% de tamanho. Enquanto isso, um cristal verde brilhante apareceu em uma das mãos de Kilian, e um líquido verde fluiu dele, espalhando uma vibração negativa comum aos venenos na área circundante. Fim do capítulo. Capítulo 316. A batalha começa no altar vil. Parece que as coisas estão prestes a ficar um pouco complicadas, Tyson comentou com seus homens enquanto sinalizava para que permanecessem preparados, mas não agissem imediatamente. Enquanto isso, Peter olhou atentamente para Levi, vendo que o homem ousou desafiá-lo. Levi, se você não vai sair de vez, temo que esse velho aqui vai ter que fazer você sair de vez. César certamente tem algo de grande valor para eles, comentou Kilian em voz baixa, sem mais dúvidas. Não pode ser apenas o talento dele. Ele provavelmente tem algo precioso para os magos em geral. Coen, o que aconteceu em Milfall? César recuperou recentemente uma fera de terceiro estágio depois de visitar The Rock Gorge. Não sei o que mais poderia estar por trás do movimento daqueles magos. Ele disse isso apenas para que seus dois companheiros entendessem. Levi ouviu e viu que poderia ser mais vantajoso para ele lutar aqui, para proteger Vicente e forçá-lo a dar-lhes o que tinha antes de forçá-lo a assinar um acordo com eles. Maldito César, eu vou te ajudar dessa vez, mas você vai pagar caro por isso. Mas como você é apenas um acólito de nível 3, é melhor lidarmos com essas pessoas primeiro e depois resolvermos nossos assuntos entre nós. Levi cerrou os punhos e disse em voz alta: César é apenas um acólito nível 3. Você se atreve a atacá-lo, Peter? Coen e Kilian perceberam a posição que seu chefe havia assumido e se entreolharam, posicionando-se contra os soldados. O homem loiro com o pássaro flamejante ao seu lado gritou: Vamos parar essas pessoas gananciosas aqui. O jovem César é nosso amigo e não vamos permitir que velhos como você abusem dele. Ao dizer essas palavras, Coen controlou seu pássaro flamejante, iniciando o confronto dos magos nessas ruínas enquanto atacava o grupo de soldados com suas chamas infernais. TSK, você escolheu esse caminho. Peter disse enquanto batia um dos pés no chão, fazendo com que o dominó atrás dele girasse rapidamente no ar antes de afundar no chão. Primeira habilidade, Mundo de Peças. Ao mover sua mana, Peter fez com que inúmeras peças de dominó enormes aparecessem nos arredores da área, criando um território cercado por peças de dominó por todos os lados. Vendo o pássaro flamejante se aproximando, Alex pegou seu martelo de guerra e pulou no pássaro que ameaçava seu grupo. Primeira habilidade, Martelo Celestial. Tal pessoa gritou enquanto fazia seu pentagrama vermelho brilhar e fazia um sério movimento de martelada enquanto vários martelos de energia apareciam no ar, atacando seu alvo de 8 maneiras diferentes. Não tão rápido, cães do rei. Kilian jogou 2 pílulas verdes na direção de seus companheiros antes de usar suas habilidades, fazendo com que uma névoa verde explodisse do cristal em suas mãos, espalhando veneno por toda a área. Segunda habilidade, Mover Areia. Quando Arthur ativou sua habilidade baseada na terra, o solo ao seu redor assumiu propriedades de areia movediça, forçando todos a se moverem. Merda, esses lunáticos querem lutar entre si. Caleb comentou com Tyson enquanto os acólitos começavam a suar frio. Tyson olhou para eles e jogou uma bola vermelha e uma prateada na direção deles. Vá atrás de César. Quando você o encontrar, ative a formação dos 9 demônios. Nós nos juntaremos a você o mais rápido possível. Sim, chefe. Um dos acólitos de nível 5 disse enquanto pegava as formações de terceiro grau, itens capazes de prender e derrotar até mesmo magos de baixo nível. Vendo esses acólitos se movendo em direção a César, Coen usou sua segunda habilidade, fazendo seu pentagrama laranja brilhar enquanto atirava bolas de fogo do tamanho de casas para essas pessoas. Não tão rápido. TSK. Maldito seja, Coen. Você acha que pode nos impedir assim? Caleb gritou ao ficar na frente de seus homens.
Conforme seus pentagramas apareceram, seu corpo mudou de forma, com chifres aparecendo em sua cabeça, sua pele ficando avermelhada enquanto seus músculos cresciam. Com uma forma mágica de fera, os pentagramas de Caleb transformaram seu corpo, aumentando seus atributos físicos e dando-lhe habilidades bestiais. Segunda habilidade, Rugido da Montanha. Ele abriu a boca e soltou um rugido estrondoso em direção às bolas de fogo de Coen. O homem careca e relativamente gordo viu isso e ativou sua forma mágica, fazendo com que uma estátua de madeira de um homem sentado aparecesse na sua frente. Terceira habilidade, Buda Demoníaco. Esta estátua de madeira brilhava em um tom intenso de vermelho. Em contraste, uma de suas mãos formadoras de selos brilhou e várias agulhas de energia apareceram ao seu redor. Merda! Cuidado! Vendo que os criminosos pretendiam ir com tudo contra eles para conseguir a erva do terceiro estágio para si, Peter se moveu, fazendo com que um enorme dominó caísse na direção do careca. Terceira habilidade, Escudos Mecânicos. Levi também se moveu, fazendo com que diversas estruturas de sua armadura voassem de seu corpo, criando escudos na frente de seus homens enquanto as agulhas inimigas voavam em alta velocidade contra seus pontos vitais. Tyson, você se atreve a nos atacar? Destruiremos seu pequeno grupo em Ironcrest. Arthur Hogan gritou com raiva. Vocês todos vão morrer aqui. Tyson sorriu antes de se mover. Segunda habilidade, Buda Gigante. Sua estátua de madeira cresceu significativamente, triplicando de tamanho em um piscar de olhos, quebrando ao meio o dominó gigante que caiu sobre ele. Sinta a presença avassaladora do Buda. Ele gritou enquanto pulava sobre um dos ombros da criatura de madeira, fazendo com que a pressão ao seu redor aumentasse significativamente. Ao fazer isso, os vários dominós ao seu redor começaram a cair, mostrando a diferença no poder de algumas habilidades, mesmo entre pessoas de talentos e níveis semelhantes. Algumas formas mágicas eram simplesmente mais celestiais que outras, permitindo que seus usuários lutassem até mesmo contra aqueles mais fortes que eles. Peter sentiu o golpe de Tyson e deu um passo para trás, levando as mãos ao peito ao sentir um gosto de sangue na boca. Seu bastardo, eu vou te matar por isso. Ele gritou antes de ir com tudo contra seus oponentes também. Terceira habilidade, Chuva de Pedaços. Naquele momento, a batalha entre os magos se intensificou, tornando-se verdadeiramente mortal mesmo para seres do terceiro estágio como esses especialistas humanos. Porém, esta seria uma longa batalha que não terminaria em apenas alguns movimentos. Enquanto os mais fortes lutavam, os dois acólitos de nível 5 conseguiram superar os dominós em seu caminho e encontraram um caminho para as profundezas das ruínas onde estavam. Já tendo sentido a presença de César, eles passaram pelas passagens estreitas e armadilhas antigas da área. Espere um momento, César. Nossa facção, The Faceless Ones, será quem irá derrotá-lo e pegar a erva do terceiro estágio. Aquele com formações de terceiro grau pensava enquanto se movia, vendo armadilhas em seu caminho, mas poderia facilmente passar por elas. Enquanto ele estivesse protegido pela formação defensiva que seu chefe acabara de lhe dar, nenhuma dessas armadilhas funcionaria contra ele e seu companheiro. Fim do capítulo. Capítulo 317 Novas habilidades de combate. Depois de coletar a formação defensiva do altar onde Thorne morava, Vicente sentiu dois acólitos de nível 5 vindo em sua direção enquanto os magos pareciam estar lutando na superfície das ruínas. Eles estão brigando entre si. Vicente sorriu ao se perguntar, pensando que isso melhoraria as coisas para ele. Eles estão decidindo quem ficará com o mestre. Para esses magos, você é o menor dos problemas nessa área, mestre. Do ponto de vista deles, desde que derrotem os outros do mesmo reino que eles, não terão problemas em lidar com você. É por isso que eles brigam entre si em vez de lidar primeiro com você. Thorne explicou, mas isso não aconteceria se você fosse mais forte, mestre. Eles se uniriam para matá-lo primeiro e depois competiriam entre si pelos seus recursos. Embora Vicente tivesse removido a formação defensiva do altar alguns momentos antes, ele resumiu para Thorne porque os magos estavam atrás dele neste lugar.
Deve ser esse o caso. Infelizmente para eles, minha força aumentou consideravelmente. Vicente sorriu ao sair do altar e caminhou em direção aos dois acólitos que se aproximavam dele. Tenha cuidado com esses dois, mestre. Eles têm uma excelente formação defensiva. Thorne avisou ao perceber o que estava acontecendo a algumas dezenas de metros deles, por onde aqueles dois estavam passando. Ok. Vincent correu pelos corredores daquela ruína, chegando rapidamente às escadas que levavam ao nível onde estavam os dois inimigos. Ao se aproximar dos dois acólitos de nível 5, eles notaram alguém vindo em sua direção. Fique alerta, deve ser ele, aquele com as formações que Tyson acabara de lhes dar, comentou, sabendo que César era bastante escorregadio. Quando César apareceu naquele nível das ruínas do altar, viu os dois homens com capuzes que cobriam a maior parte de seus corpos, incluindo a armadura que usavam, ficaram mais sérios ao ver o homem mascarado na frente deles. Mesmo que o lugar estivesse escuro, eles podiam ver a área bem o suficiente usando sua mana para alterar seus olhos. Anteriormente, Vicente não conseguia ver muita coisa em frente à câmara onde Thorne estava. Mas isso foi por causa do elemento escuridão. Esta outra área onde os dois acólitos estavam não foi afetada da mesma forma que Thorne afetou o nível anterior. Assim, tanto Vicente como os dois homens puderam ver muito bem os arredores, o que parecia ser um salão de 100 metros quadrados com 4 corredores ligando, paredes rachadas e buracos no chão e no teto aqui e ali. César Mazante, se você espera viver, ofereça a erva do terceiro estágio que você possui. O acólito com as formações defensivas e ofensivas disse em voz alta. Internamente, ele se sentiu um pouco mal porque César estava prestes a atingir o nível 5, muito mais forte do que eles tinham ouvido falar sobre o nível dessa pessoa. Mesmo assim, ele e seu companheiro estavam confiantes de que poderiam lidar com o oponente à sua frente, se não com seus poderes, pelo menos com a formação dos 9 demônios. Vicente parou a 20 metros deles e olhou para eles por baixo da máscara, sentindo o poder da formação defensiva que estes homens utilizavam. Quem são vocês? Não me lembro de ter tido problemas com nenhum de vocês antes. Vicente disse primeiro, interessado em saber a que grupo pertenciam esses dois. Ele não esperava que ninguém além dos soldados do exército do reino e dos companheiros de Coen viesse a este lugar. Mas não foi uma surpresa total que outros tivessem descoberto que ele tinha algo valioso nas mãos. TSK, você não precisa saber disso. Entregue a erva do terceiro estágio ou aceite sua punição. O outro homem disse com um tom autoritário. Em situações normais, não seriam parados por Vicente. Mas com a formação que o seu líder lhes tinha dado e a presença dos seus líderes não muito longe, eles tinham motivos de sobra para estarem confiantes. Então vocês são idiotas sem nome, Vicente murmurou enquanto se aproximava deles, chamando a atenção deles em um instante. É rápido. Um dos dois comentou ao ver um borrão passar por onde Vicente havia se movido enquanto um pentagrama vermelho-laranja emergia do corpo do inimigo. Ao aproximar-se dos dois homens, Vicente decidiu agir de forma rápida e decisiva. Ativando sua primeira habilidade, ele controlou os elementos metálicos ao redor da ruína, fazendo toda a estrutura tremer com sua vontade. Enquanto Vicente influenciava os metais fora dos corpos desses dois homens, eles não sentiam uma pressão gigantesca sobre eles apenas por causa da formação defensiva acima deles. Caso contrário, eles teriam caído contra o adversário sem sequer serem atingidos. Vicente agora poderia usar os metais nos corpos de seus oponentes do mesmo estágio para derrotá-los após a evolução qualitativa e aumento de nível que havia sofrido recentemente. O que Vicente só conseguia fazer contra adversários da primeira fase, agora ele poderia fazer contra acólitos. Tudo graças à ajuda de Thorne. Mas mesmo não podendo fazer isso contra aqueles dois por causa da formação defensiva que os protegia, Vicente ainda tinha uma grande vantagem. Ri sorriu satisfeito ao sentir seu controle sobre o local onde ele era 80% mais forte. Do jeito que estava agora, ele conseguia controlar muito mais metal ao seu redor e manipulá-lo com muito mais destreza.
Em um único instante, enquanto se movia contra o local, 2 homens, várias correntes com pontas afiadas como lanças emergiram das paredes, chão e teto da área, atacando os inimigos de diferentes direções. Vendo isso, os 2 homens sentiram arrepios na espinha ao verem os ataques do inimigo pararem em sua formação defensiva, mas colocaram muito mais pressão na formação do que nas armadilhas desta ruína. Merda! Esse bastardo já é tão forte quanto um mago. Um gritou ao ver rachaduras aparecendo nos 9 pontos ao redor da barreira defensiva azulada ao redor deles. Silas, não hesite. Use a formação dos 9 demônios, ou morreremos antes que os chefes cheguem até nós. O outro homem disse admirado ao ver Vicente flutuando no ar perto deles enquanto um pentagrama amarelo aparecia atrás dele. Isso não é bom o suficiente, hein? Vamos ver se você consegue fazer isso. Ele moveu as mãos, concentrando as linhas de campo para pressionar a barreira inimiga enquanto empurrava suas correntes pontiagudas. Um som estridente de vidro quebrando soou quando a barreira azulada se quebrou em vários pedaços, e o núcleo da formação explodiu nas mãos de um dos 2 acólitos. Morrer! Vicente viu suas correntes voarem até os corpos dos 2 sem restrições. Fim do capítulo. Capítulo 318 Formação dos 9 demônios. Merda! Um dos 2 acólitos sentiu uma mão em seu ombro esquerdo e empalideceu ao sentir seu companheiro movê-lo contra sua vontade. Assim que ele estava prestes a ser atingido por 4 lados diferentes, o acólito nível 5 com a formação dos 9 demônios rapidamente trouxe o corpo de seu aliado para a frente dele. Silas! A pessoa gritou ao sentir seu corpo sendo perfurado em vários lugares, principalmente no abdômen e no coração. Enquanto isso, Silas ignorou o grito de dor de seu aliado, que acabara de usar como escudo humano para evitar que seu coração e abdômen fossem atingidos pelo golpe do inimigo. Mas mesmo tendo escapado temporariamente do pior dos ataques de Vicente em sua direção, Silas ainda teve braços e pernas atingidos pelas correntes de Vice. O primeiro homem abriu a boca de dor, enquanto Silas não conseguiu fazer o mesmo, com as cordas vocais cortadas por um dos muitos ataques de Vicente. No entanto, Silas lutou para ativar a formação dos 9 demônios, vendo que não teria como escapar. Se vou morrer aqui, vou levar você comigo, seu desgraçado. Ele pensou, uivando de dor ao sentir seu corpo sendo puxado na direção oposta às correntes que o haviam perfurado. Seus ossos e músculos nas áreas afetadas foram ainda mais danificados, com uma das correntes deixando seu braço direito tão destruído que ao cair no chão, Silas sentiu aquele braço separado de seu corpo. Ferido e teria morrido sem mais ataques se tivesse tido tempo. Mas ele não teve esse tempo. Quando as pontas torcidas das correntes de Minos, que tinham partes semelhantes a âncoras, deixaram seu corpo, ele foi completamente despedaçado, não mais parecendo um humano, mas uma pilha de carne, sangue e ossos. Tenha cuidado, mestre! Thorne gritou na mente de Vicente, sentindo o poder da formação que havia sido ativada pouco antes do corpo de Silas ser gravemente ferido em meio ao infortúnio dos 2 acólitos que morreram antes de terem a chance de usar seus poderes. Vicente ouviu o aviso de Thorne e olhou para a esfera vermelha lançada em sua direção, brilhando como se estivesse prestes a explodir. Mas em vez de explodir, um círculo mágico vermelho com várias inscrições ao redor apareceu de repente. Quando este círculo mágico apareceu, o espaço dentro dele escureceu, dele surgiram mãos e pernas simultaneamente, formando uma barreira vermelha que cobria toda a área do avião onde estavam Vicente e os 2 corpos. Ao se afastar do meio da formação, Vicente tentou controlar os metais ao seu redor. No entanto, ele sentiu uma quantidade muito menor de metal em sua área de influência. Enquanto isso, ao tentar mover uma de suas lâminas para fora daquela área, ele a viu atingir uma barreira muito mais forte do que a barreira defensiva de seus inimigos anteriormente. Essa é uma formação ofensiva que prende seus alvos dentro de uma área específica, mestre. A menos que você tenha o poder de um mago de nível médio para destruí-lo, a única maneira de escapar é destruir o núcleo da formação.
Thorne disse enquanto Vicente olhava para a esfera vermelha brilhante acima de onde 9 criaturas emergiam da parte escura do círculo mágico. Cerrando os punhos ao ver as artimanhas do inimigo, Vicente pensou em usar a sua própria formação defensiva. Mas então Thorne disse a ele: Mestre, eu sei o que você está pensando. Infelizmente, as formações não funcionam sob a influência de outras formações. Você deveria ter ativado suas defesas antes que a formação inimiga começasse a trabalhar para se proteger. Merda! Ele usou uma espada e flutuou em direção ao centro daquela coisa, com a intenção de fazer o que Thorne lhe dissera. Mas no momento em que Vicente se moveu, as criaturas semitransparentes com chifres na cabeça, caudas, corpos humanoides extremamente musculosos e dentes afiados de animais se moveram em sua direção. Quando o primeiro deles cortou seu pescoço com suas garras afiadas, Vicente saltou da espada de volta ao chão. Porra! Ele viu a criatura pretendendo cortar sua garganta e usou uma espada para acertá-la, mandando-a para os limites da barreira enquanto já deixava um pequeno arranhão na lâmina da espada. Pelo que posso sentir, essas criaturas de mana são tão fortes quanto magos de baixo nível. Vicente estimou a força deles ao considerar o poder do primeiro demônio de mana a atacá-lo. Pensando rapidamente no que fazer, ele agiu e fez com que as correntes e metais sob seu controle na área circundante formassem várias agulhas finas, longas e resistentes. Usando o campo eletromagnético ao seu redor, ele deu-lhes um impulso, fazendo-os voar em alta velocidade e em trajetórias curvas em direção ao núcleo da formação. Quando sentiram aquelas muitas agulhas se aproximando do núcleo da formação, 5 das 9 criaturas se moveram para defendê-la. Enquanto isso, os outros 4 voaram em direção a Vicente. TSC. Vicente fez uma série de selos, ciente de que não conseguiria afetar as criaturas feitas de mana com seus golpes habituais. Mas ele tinha outra maneira de lutar contra essas criaturas corpóreas, que eram bem diferentes do fantasma. Movendo sua mana em seu feitiço, ele formou várias mãos de terra que se ergueram do chão desta área e se dirigiram em direção aos demônios que o atacavam. Enquanto isso, ele não ficou parado, afastando-se ainda mais das criaturas que se aproximavam ao ver uma abertura para outro ataque. Enquanto ele formava um novo feitiço, várias faíscas apareceram ao seu redor enquanto raios disparavam do chão nesta área em direção ao topo, onde estava o núcleo da formação inimiga. Os outros demônios impediram que as agulhas voassem em direção ao núcleo da formação, mas não conseguiram reagir a tempo aos raios cortando o ar em direção à pequena esfera vermelha. Quebre! Vicente gritou enquanto todas as criaturas da área olhavam na mesma direção, fazendo barulhos estranhos enquanto lidavam com seus próprios problemas. Cuidado! Então, quando um dos raios de Vicente estava prestes a atingir a esfera brilhante, Thorne gritou na mente de Vice, fazendo com que o jovem recuasse imediatamente, aumentando suas defesas o máximo que podia. Ao fazê-lo sob o aviso de Thorne, Vicente viu os 9 demônios de mana se dissiparem. Ao mesmo tempo, uma criatura de 5 metros de altura com músculos e partes do corpo proporcionais ao seu tamanho apareceu na frente do núcleo da formação. Com um único golpe, a criatura criada pela união dos 9 demônios destruiu o raio de Vicente, seguido de um chute que enviou uma lâmina de mana cortando o local onde Vice estava. Uau! Oh! Vicente murmurou suando frio, sentindo-se pressionado ao ver a criatura olhando em sua direção. Como vou vencer aquele bastardo, velho Thorne? Tem o poder de todos os 9 demônios simultaneamente? Vicente perguntou enquanto bebia uma poção para restaurar a mana que havia usado até agora. Fim do capítulo. Capítulo 319 Modo Raid. Esse é o caso, mestre. É a união dos 9 demônios, o máximo que esta formação pode proporcionar. Então, se a criatura de mana antes de você cair, você estará livre. Quanto a como derrotá-lo, existem apenas 2 maneiras. Uma delas é destruir o núcleo da formação, como já disse. A segunda é derrotá-lo com um poder ainda mais robusto que o seu. Infelizmente, o mestre tem o mesmo poder que esta criatura teria se fosse um mago de baixo nível.
Mas é tão forte quanto um mago de nível médio, talvez até próximo de um mago de alto nível. Neste caso, não há como o mestre vencê-lo com seus poderes normais. A menos que você tenha uma pílula que o coloque no modo fúria, não há muito que você possa fazer a não ser tentar o seu melhor para destruir o núcleo da formação. Raid Mode era o nome de um estado único no qual seres mágicos aumentavam temporariamente sua força por meio de métodos especiais. Alguns seres poderiam entrar nesse estado por conta própria, consumindo sua força vital. Por outro lado, algumas pílulas poderiam fornecer as condições necessárias para alguém entrar em estado frenético. De qualquer forma, tal ação teria um custo. Independentemente do método usado para ativar o modo fúria, qualquer um que entrasse nele enfrentaria consequências drásticas depois que os efeitos de suas ações desesperadas passassem. As consequências podem variar desde instabilidade na base mágica até perda de vitalidade, perda de membros e até morte. Por causa dos perigos do mundo mágico, todo mago teria alguma forma de ativar esse estado. Mas quando Vicente ouviu as palavras de Thorne em sua mente, não pôde deixar de formar uma expressão pessimista. Velho Thorne, as coisas aconteceram rápido demais para mim. A única pílula que tenho que pode produzir esse efeito é a de primeira série. Não tenho nada compatível com meu reino mágico no momento. Infelizmente, minha essência é fraca. Caso contrário, este velho ajudaria você a cumprir os requisitos para destruir este demônio. Mas já que estamos nesta situação terrível, tome a pílula do primeiro ano, mestre. Uma melhoria de 5% é melhor que nada. Pelo menos não será capaz de prejudicá-lo depois que seus efeitos passarem. Concordando com Thorne, Vicente engoliu a pílula de primeiro grau que tinha em seu anel espacial. Ao ingerir aquela pílula, ele imediatamente sentiu a temperatura corporal subir. Ao mesmo tempo, a mana na área circundante entrou em sua gema mágica como se fosse um dreno de mana. A pílula em questão teve efeito rápido, considerando sua finalidade. Em menos de 5 segundos, Vicente sentiu sua força atingir o nível 5. Se fosse uma pílula da segunda série, ele provavelmente teria chegado ao início da terceira série. Mas como era de qualidade inferior, esse era o seu limite. De qualquer forma, no momento em que sentiu sua força melhorar, Vicente não achou ruim e se mexeu, usando sua habilidade de movimentar metal na área enquanto a usava para correr ladeira acima. O demônio moveu-se contra ele, formando uma espada vermelha ao atacar na direção do pescoço de Vicente. O jovem de cabelos negros sentiu a intenção assassina da criatura de mana, mas não teve medo. Vou colocar tudo neste movimento. Seus olhos brilharam enquanto ele se esquivava do ataque. Suish. A espada do inimigo passou perto do torso de Vicente enquanto ele se contorcia, saltando agilmente de suas espadas e esquivando-se com sucesso do primeiro ataque. O inimigo foi rápido e logo desferiu o segundo e terceiro golpes, fazendo Vice suar enquanto se esquivava de ataques que teriam tirado sua vida se o tivessem atingido. Vicente aumentou gradativamente sua altura à medida que se movia, diminuindo a distância entre ele e o núcleo da formação. Ele sentia seus olhos funcionando cada vez melhor, vendo os golpes ágeis do demônio cada vez mais claramente conforme o perigo aumentava, e ele se esquivava dos movimentos do inimigo cada vez mais tardiamente. No meio disso, sua mana foi consumida cada vez mais rápido. Uau! Um golpe inimigo atingiu o braço de Vicente, tentando arrancá-lo de seu corpo, a poucos centímetros do jovem, que conseguiu desviar. Quando o golpe do inimigo veio daquela direção, Vicente de repente sentiu como se algo em sua consciência tivesse quebrado. Esse sentimento, ele estreitou os olhos enquanto relâmpagos se formavam nas pontas de seus dedos. Entretanto, a sensação elétrica do seu entorno mudou de nível, dando a Vicente uma compreensão muito mais profunda do seu entorno do que antes. Ao sentir o elemento relâmpago ao seu redor mapear todo o espaço ao redor da formação, Vicente sentiu que podia ver os movimentos do inimigo em câmera lenta. Enquanto observava o inimigo atacá-lo ferozmente, Vice viu incontáveis corações relâmpagos no ambiente, formando uma rede de raios completamente interconectada.
Ele podia sentir qualquer perturbação dentro dele, fazendo-o sentir como se o inimigo estivesse se movendo em velocidade reduzida por um momento enquanto via todos os ângulos em que ele ou o inimigo poderiam se mover. Os olhos negros de Vicente formaram vários pequenos raios em suas íris enquanto ele encontrava a abertura que precisava. Puxando uma arma de seu anel espacial, ele se moveu para evitar o ataque que cortaria um de seus braços, recuando e saltando para frente. A criatura de mana viu seu oponente passar muito perto dela enquanto Vice passava pelo demônio. A essa distância, não seria capaz de atacar com a espada a tempo. Só poderia tentar agarrar Vicente. Mas nem isso foi possível. No momento em que a criatura tentou dar um abraço de urso em Vice, o corpo do jovem escorregou das mãos do demônio. Vicente não hesitou em disparar sua arma enquanto pisava na cabeça da criatura que tentava eliminá-lo, colocando o máximo de mana possível no tiro. Bang! Quando os olhos do demônio abaixo dele se arregalaram, ele sentiu seu erro, percebendo o sentimento ruim que vem antes da derrota. Infelizmente para ele, a velocidade da bala disparada por Vicente foi muito maior que a velocidade do som ou mesmo a percepção mágica deste ser. Quando o demônio percebeu o perigo, a pequena esfera vermelha brilhante já havia sido atingida. Rachadura! O demônio ergueu os olhos e tentou voar em direção ao núcleo da formação. Mas naquele momento, correntes elétricas passaram pelos seus tornozelos enquanto Vicente saltava em direção ao seu alvo. Um tiro de sua arma não foi suficiente para destruir o núcleo da formação, mas foi o suficiente para enfraquecê-lo. Fim do capítulo. Capítulo 320 Domínio. Quando Vicente alcançou o núcleo da formação com uma mão, ele não hesitou em concentrar sua mana na mão direita e apertou a esfera rachada com toda a força que pôde. Sentindo tudo o que acabara de acontecer na consciência de Vicente, Thorne evitou dizer qualquer coisa durante a batalha. As lutas entre seres mágicos aconteciam em alta velocidade. Qualquer perturbação pode afetar negativamente tanto o lado atacante quanto o defensor. Comentários e conselhos não foram interessantes durante uma mudança importante como a de Vicente havia sido há alguns momentos. Se este não tivesse sido o decisivos. No momento da luta, Thorne não teria conseguido se conter ao ver Vicente ativar o domínio de um de seus elementos. O velho fantasma ficou naturalmente entusiasmado com o talento e potencial de seu mestre, compreensão em que se pudesse sentir o ambiente quase perfeitamente. Dentro de seu reino, um ser mágico seria praticamente onisciente. Alcançar um nível tão alto de compreensão que pudesse ativar o reino era algo difícil de alcançar, algo que só acontecia com aqueles com altos talentos ou altos níveis. Não havia muitas pessoas com grandes talentos, então a maioria dos usuários do domínio eram monstros antigos. É por isso que Thorne ficou surpreso e mal conseguiu manter a boca fechada quando sentiu Vicente naquele estado. Coração. Thorne pensou silenciosamente no casulo onde estava se recuperando. Um coração relâmpago, ou melhor, um coração elemental, era a maneira natural pela qual os elementos eram encontrados no céu e na terra. Quase todos os elementos estariam disponíveis em todo o mundo. Em alguns lugares, como um vulcão, alguns elementos mais ligados à essência do vulcão estariam mais concentrados naquela área, mas ainda haveria outros elementos. Mas lugares extremos como vulcões, onde haveria maior concentração de um tipo específico de elemento, eram raros. A maior parte do mundo tinha um pouco de cada elemento em proporções mais ou menos semelhantes. No entanto, alguns elementos podem ser considerados opostos. Por exemplo, como poderia haver luz e trevas no mesmo lugar? Devido a este problema, os elementos do céu e da terra reuniram-se em pequenos núcleos de condensação elementar, onde apenas os elementos relacionados estavam concentrados. Esses pequenos núcleos elementares foram chamados de corações elementais. Quando alguém usava habilidades do tipo domínio, os corações elementais se mostravam a esses seres mágicos e se tornavam parte de seus poderes e campo de percepção.
Por causa dessa característica, alguém que usasse o domínio poderia usar esses corações elementais de muitas maneiras diferentes, desde usá-los contra inimigos em batalha até meditar para seu próprio benefício. Thorne ficou extremamente satisfeito ao sentir tudo isso nestes últimos segundos, vendo o grande potencial que Vicente tinha em sua primeira forma mágica. Enquanto ele pensava, o núcleo da formação dos 9 demônios explodiu na mão direita de seu mestre. Ao destruir a coisa com as mãos, Vicente viu a barreira da formação inimiga desaparecer ao perder sua base mágica. O demônio rachou quando os raios de Vicente o seguraram, depois explodiu em muitos fragmentos de mana cristalizada. Finalmente livre, Vice murmurou ao ver o ambiente voltar ao normal. Olhando para os 2 cadáveres inimigos, ele rapidamente reuniu os pertences dos mortos enquanto examinava os arredores. Mestre, parabéns por despertar o domínio do relâmpago. Com essa habilidade, você poderá avançar no seu entendimento desse elemento mais rapidamente e também terá uma vantagem extra na batalha. Thorne disse na mente de seu mestre. Domínio. Então isso era um domínio? Vice perguntou, já sabendo o que era Dolmen, mas não tendo ideia de como era essa habilidade. Sim. O domínio pode ser considerado uma forma avançada de domínio ou compreensão elementar. Um ser mágico pode despertá-lo de muitas maneiras diferentes, mas geralmente requer grande talento ou grande experiência. O talento do mestre é alto e você usou suas habilidades ao máximo nesta batalha. Isso deve ter lhe dado essa oportunidade. Durante batalhas de alto nível, nossos sentidos podem atingir mais facilmente seu potencial máximo devido às propriedades preservativas dos seres vivos e das gemas mágicas. É por isso que é comum que os mestres incentivem seus alunos a enfrentar desafios que ameaçam a vida. Thorne disse na mente de seu mestre. Vicente entendeu, mas ficou feliz por poder utilizar o domínio num momento tão importante. De qualquer forma, é hora de seguir em frente. Quero ver quem diabos ordenou que essa formação fosse usada contra mim. Vicente comentou com Thorne enquanto terminava de recolher os pertences do inimigo e sentia a batalha na superfície das ruínas do altar vil. Se não me engano, aqueles 2 acólitos pertenciam ao grupo de um dos 2 magos que vinham em nossa direção. Thorne disse, sentindo os movimentos do inimigo melhor do que Vicente. Altar viu enquanto 2 indivíduos se moviam na direção de Vicente. O mestre pode se vingar deles agora que saímos dessa formação, você pode usar a formação defensiva que eu lhe dei. Magos facilmente? Thorne sugeriu a Vicente. Bom, diga-me o que fazer. Vicente disse, sabendo que Thorne conhecia as estruturas e armadilhas do altar vil melhor do que ele. Embora tivesse experiências próprias e formas de lidar com situações como essa, Vice estava aberto a aprender e ouvir conselhos de seres mais experientes que ele. Com mais de 2000 anos de experiência e conhecimento das ruínas do altar vil, Thorne conseguiu tornar a situação muito mais fácil para Vicente. Mestre, vá por aqui. O velho fantasma mostrou o caminho a Vicente, conduzindo rapidamente o jovem em direção à armadilha principal da área. Enquanto isso, dentro das ruínas, 2 magos de baixo nível corriam lado a lado, indo em direção onde a formação dos 9 demônios estava ativa até alguns segundos atrás. Parece que sua formação ofensiva não era confiável, velho demônio Caleb, Arthur comentou ao aliado temporário que ele e seu grupo haviam feito alguns momentos atrás. Enquanto Vicente lutava contra a formação inimiga, os homens do exército real formaram uma aliança temporária com os membros da facção do Sem Rosto. Por mais que os soldados do exército e os membros do submundo tivessem diferenças, ambos os lados queriam matar Vicente e tomar a erva do 3º estágio. Enquanto isso, o grupo de Cohen e Levi queria Vice ao seu lado, o que poderia ser problemático para os outros. Mesmo que Vicente concordasse em se subordinar ao grupo de Levi, isso não o impediria de agir contra os outros que hoje tentaram roubá-lo. Além disso, era muito arriscado ofender a congregação das revelações. Como eles tinham objetivos diferentes do grupo de Levi, o melhor para o bem deles seria se aliar e lidar com o grupo sem deixar nenhum sobrevivente para trás.
Então, enquanto Tyson ficou para trás com Alex e Peter para lidar com o grupo de Levi, Arthur e Caleb seguiram para Vicente para pegar o que queriam. TSK, vamos ver como aquele maldito César sobreviveu à nossa formação. Caleb disse ao sentir a direção de Vice. Fim do capítulo. Onde não há igualdade, a amizade não perdura. Platão.